Paradigmas de interdependência. Não existe amizade sem confiança, e não existe confiança sem integridade. Antes de querer ganhar o respeito das outras pessoas, temos que lembrar que uma interdependência efetiva só pode ser construída na fundação de uma verdadeira independência. Não podemos ter as frutas sem antes ter a raiz. Em outras palavras, precisamos primeiramente cuidar de nós, o que seria a raiz, para que possamos colher as frutas, o que seria um relacionamento verdadeiro. Bom, muitos falam que para gostar das outras pessoas, precisamos gostar primeiramente de nós mesmos. Eu acredito que essa ideia tem fundamento. Porém, se você não conhecer a si mesmo, é muito difícil você gostar de si mesmo, a não ser em breves momentos de excitamento e de formas superficiais. Uma dessas formas superficiais, e provavelmente até enganadora do intelecto de muitos, é o mundo das redes sociais, onde as pessoas levam em grande consideração o número de seguidores e o número de curtidas em uma foto. Com a exceção de algumas pessoas que se tornaram influencers, a outra grande maioria é movida pelo pensamento que isso tem alguma importância na vida. De uma forma superficial, os levam a aumentar o seu próprio ego. Como eu vi uma vez no Instagram de alguém, ser popular no Instagram é igual ser rico no jogo de Monopoly. É o exemplo claro da personalidade da ética, ao invés da personalidade do caráter. O ingrediente mais importante que colocamos em qualquer relacionamento não é o que falamos ou o que fazemos, mas sim o que somos. E se as nossas palavras e as nossas ações vêm de técnicas humanas superficiais, o que chamamos de personalidade da ética, ao invés da personalidade do caráter, outras pessoas perceberão a nossa duplicidade. Eu acredito que o novelista russo Fyodor Dostoiévski cita um exemplo muito interessante no seu livro Os Irmãos Karamazov, o qual ele fala sobre o que pode acontecer com alguém que vive a sua vida mentindo para si próprio. O homem ou a mulher que mente a si mesmo e escuta suas próprias mentiras, chega em um ponto que não consegue distinguir qual é a sua própria verdade, perdendo todo o respeito de si próprio e das outras pessoas. Agora, já sem nenhum respeito, ele ou ela deixa de amar. Então, para ocupar o seu tempo e distrair a si mesmo, ele ou ela dá espaço para paixões e falsos prazeres, e se afunda na sua imoralidade. Tudo isso por mentir para si mesmo e para as outras pessoas. O homem ou a mulher que mente para si mesmo se ofende mais facilmente do que qualquer outra pessoa. Você sabia que às vezes pode ser muito prazeroso ser ofendido? Um homem ou uma mulher, mesmo sabendo que ninguém os tem ofendido, inventam um insulto grande de si mesmos, exagerando todos os detalhes, pintando uma imagem totalmente dramática em cada detalhe, fazendo uma montanha de um punhadinho de terra. Ele ou ela sabe que tudo é uma mentira, mas mesmo assim é o primeiro a se sentir ofendido. Ele ou ela regozija no seu ressentimento, até sentir grande prazer em tudo isso. E agora, transforma isso em uma vingança genuína. Esse é o verdadeiro perigo na dupla personalidade. Temos que nos tornar independentes e proativos, centrados em princípios corretos. Precisamos ser movidos por valores e capazes de organizar e executar as prioridades da nossa vida com integridade. Daí então, poderemos escolher nos tornarmos interdependentes, capazes de construir um rico e duradouro relacionamento com outras pessoas. Se lermos qualquer um dos três grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, se perguntássemos a eles qual é a pergunta mais difícil para a filosofia responder, as respostas deles seriam: como encontrar união na diversidade? Agora, o fracasso do mundo, nessa tentativa de encontrar união na diversidade exterior, eles esqueceram de lembrar que precisamos encontrar união na diversidade interior. E com o nascimento do pós-modernismo, princípios e valores cristãos são taxados como uma coisa fora da moda. Novos valores e moralidades são criados por homens, mas não têm base firme e concreta, e não conseguem sustentar a pressão social e a decadência da sociedade. Mas não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque sou um amador no assunto. Agora, se usamos a personalidade da ética, que são técnicas superficiais, que muitas das vezes representam o nosso exterior, e não a ética do caráter, o que representa o nosso interior, não cuidamos da raiz, portanto não podemos colher os frutos. Se cuidarmos dos sintomas, mas não cuidarmos da doença, os sintomas continuarão aparecendo no decorrer das nossas vidas. Para pintar um exemplo melhor sobre o que estamos falando, vamos usar uma conta bancária como uma metáfora. Vamos chamar essa conta bancária a conta bancária emocional. Essa conta bancária representa o tanto de confiança que você acumulou com as outras pessoas ao decorrer da sua vida. Suponhamos que eu faça depósitos na minha conta contigo, através de cortesia, bondade, honestidade e mantendo os meus compromissos. Eu construiria uma reserva contigo. A sua confiança em mim se torna maior.
Eu posso contar com essa confiança quando eu precisar. Eu poderia até cometer erros, e o nível da minha reserva contigo compensaria por eles. Você não faria de uma palavra uma ofensa. Minha comunicação talvez não seria muito clara, mas você entenderia o significado mesmo assim. Agora, se eu tenho o hábito de demonstrar desrespeito, descortesia, sempre te cortando, te ignorando, me tornando arbitrário, traindo a sua confiança, eventualmente, a minha conta bancária emocional contigo ficará negativa. A confiança chega em um nível tão baixo que é como se eu estivesse andando em um campo minado. Eu tenho que ter cuidado com tudo que eu falo. Preciso medir todas as minhas palavras e me tornar um político, politicando. Muitas famílias estão repletas disso. Muitos casamentos estão repletos disso. Se uma grande reserva não é criada e sustentada com depósitos contínuos, um casamento irá deteriorizar. Ao invés de uma rica e espontânea compreensão e comunicação, a situação se torna uma de acomodação, onde duas pessoas simplesmente tentam viver estilos de vidas independentes de uma forma justamente respeitável e tolerante. O relacionamento pode deteriorizar mais ainda, se tornando uma guerra verbal, batimento de porta, falta de comunicação. Isso pode se tornar uma guerra fria em casa, sustentado somente por filhos, sexo, pressão social ou a proteção da sua própria imagem. Ou pode se tornar uma guerra jurídica em cortes. Nossos relacionamentos mais constantes, como casamento, requer depósitos constantes. Desculpas sinceras são depósitos. Desculpas repetidas e interpretadas como insinceras são retiradas. As pessoas perdoam erros, porque erros, muitas das vezes, é do intelecto ou em julgamento. Mas as pessoas dificilmente perdoarão erros do coração, a má intenção, os maus motivos, a forma orgulhosa de justificar o primeiro erro. Requer um grande caráter para admitir um erro e rapidamente pedir desculpas pelo erro, principalmente uma desculpa sincera do fundo do coração. A pessoa necessita possuir um grande senso de segurança em princípios fundamentais. Pessoas com pequena segurança interna não conseguem fazer. Isso os torna fracos e eles temem que os outros irão tirar vantagem das fraquezas deles. Eles raciocinam os próprios erros em nome do erro de outras pessoas. E se eles perdoam, é somente um perdão superficial. São os fracos quem são cruéis. A gentileza só pode ser esperada dos fortes.